Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, canal de dicas do professor Lourimar Mendes. O canal que cresce porque você ajuda nesse crescimento. Então, se você gosta do conteúdo, se você quer ajudar no trabalho do professor, já vai deixando o seu like, compartilhe o vídeo, faça a inscrição e ative o sininho para que você não perca vídeos novos. Lembrando que a gente tem pelo menos 4 tipos de vídeos ao longo da semana. Esse primeiro vídeo, o assunto de hoje é para falar da matemática de valorização da rodada 2 e para fazer um esboço do time principal para essa rodada 2. Rodada 1 terminou, nós não fomos muito bem, mas bola para frente porque a gente vai melhorar agora nessa rodada 2 e a gente tem que buscar uma valorização nessa rodada. O time do professor, o time do canal do professor, que é o time principal, tem um patrimônio de 96 cartoletas, nós perdemos aí quase 4 cartoletas e fizemos 37 pontos, mas vamos vender o nosso time para mitar nessa rodada, bola para frente, nada de desânimo, porque eu fiz aqui uma análise hoje pela manhã e percebi que 80% dos cartoleiros também negativaram na rodada. As ligas que eu participo, a gente teve mais ou menos essa média de 80% dos cartoleiros perdendo cartoletas. Então tudo é possível, a gente vai mudar isso agora. E para mudar, a gente começa a escalação com o Elinho do Bragantino. Por que a escolha do Elinho? Porque na última rodada ele foi muito bem, ele valorizou 8,92 cartoletas, ele custa 13,92 cartoletas e fez 15 pontos na última. Ou seja, um jogador que custa 13 cartoletas e que tem 15 pontos da última rodada, da primeira e única rodada, né? Ele está com uma média muito alta. Ele fez um jogo e tem 15 pontos. Se ele zerar a pontuação nessa rodada 2 agora, ele vai continuar com 15 pontos em 2 jogos. Se você pega 15 e divide por 2, você acha 7,5 que vai ser a média dele e ele vai valorizar mesmo zerando a pontuação. A gente vai falar da matemática daqui a pouco, porque para falar de matemática a gente fala de estatística, então a gente entra aqui na plataforma do Scala 10, que é uma plataforma de estatísticas fantástica e que vai ajudar a melhorar o seu desempenho, assim como pretendo eu que ela melhore o meu desempenho. A gente vai pegar aqui as análises dessas estatísticas do Scala 10 e ajudar você a mitar na sua liga também. Se você vier aqui, por exemplo, na ligas, né? Você clica aqui em ligas, ó, você vai encontrar as ligas que você participa. Eu estou participando dessa aqui, ó, Liga Scala 10 dos YouTubers, né? Essa liga, ela tem um número de 76 participantes e nessa primeira rodada o chapeleiro YTBR, ele ganhou R$300 porque ele pontuou 97,55. Então, os 5 primeiros dessa primeira rodada, o chapeleiro ficou em primeiro com 87,55 pontos. O segundo colocado foi o cartoleiro profissional 22, que fez 84,95 pontos. O terceiro colocado da Liga dos YouTubers Scala 10 foi o Cartola Chucha Pito, que fez 79,47. O quarto colocado foi o CR Vasco da Gama, que é o Cruz Maltino Sem Fronteiras ES, que fez 73,55. E o quinto colocado foi o DJ Cartoleiro FC, que fez 69,85. Nós não fomos muito bem, mas a gente tem todo o campeonato pela frente e vamos começar a recuperar na rodada 2. Se você clicar aqui no menu do Scala 10, você vai encontrar desempenho de atletas, nos jogos, os cruzamentos dos scouts, você vai encontrar o ranking dos atletas, você vai encontrar ranking de clubes e ainda análise de arbitragem. Se você for aqui em atletas, por exemplo, você vai encontrar o que os atletas fizeram nessa primeira rodada. A gente não tem estatística de outras rodadas porque estamos na primeira. Thiago Volpe custa 20 cartoletas, 0,54, tem uma média de 17,50. Ele precisa de 3 pontos para valorizar nessa primeira rodada. O cara da primeira rodada aqui, ó, Tassiano, custa 16,71 cartoletas, valorizou 10,71 cartoletas nessa primeira rodada. Ele tem 18 pontos de média, significa que mesmo que ele zerar a pontuação dele, ó, menos 0,03, ele vai valorizar. Nacho Fernandes, tem muita gente achando que vai escalar o Nacho Fernandes porque ele desvalorizou 6 cartoletas. Ele perdeu 6 cartoletas, já que ele foi muito mal na primeira rodada e só fez 0,40.
Só que se você colocar o Nath Fernandes, ele precisa de 10,43 para começar a valorizar. Significa que escalar o Nath Fernandes é perder novamente as cartoletas. Não faça isso. A rodada 2 é a única rodada que a gente tem uma mecânica diferente para a valorização e a gente vai explicar isso aqui. Matemática para valorizar na rodada 2. Fique ligado até o final do vídeo que ainda tem escalação. Olha só, fórmula matemática para valorizar na rodada 2. Você vai somar a pontuação das duas primeiras rodadas e depois você vai dividir por 2. E dessa equação nós temos uma média. Então preste atenção e anote aí no seu caderno. Como é que eu faço para saber o quanto cada jogador precisa para valorizar? Pensa no preço que ele custa agora. Soma a pontuação das duas primeiras rodadas e divide por 2. Dessa equação nós vamos ter uma média. O jogador com maior média, os jogadores com maior média terão maior ganho de cartoletas. Então, se você pensar nisso, quais são as sugestões para recuperação de cartoletas? Escalar o Lucas Evangelista do Bragantino, escalar o Elinho do Bragantino, escalar o Fernando Miguel do Atlético Goianiense ou escalar o Tassiano do Bahia. Desses 4 aqui, tenta escalar pelo menos 2. Tipo, Lucas Evangelista tem que estar no seu time e Elinho tem que estar no seu time. Continuando aqui, quero mostrar outras fotos para vocês. Aqui, para a gente falar do Elinho. Média para valorizar, metade do preço atual dele. Então, como é que a gente pensa na matemática? Média para começar a valorizar é a metade do preço atual do jogador. Preço atual do Elinho, 13,92 cartoletas. Quantos pontos o Elinho fez na primeira rodada? 15. Eu pego 15 e divido por 2. Qual a média que dá? 7,5. 7,5 dá 15, né? 7,5 é mais do que a metade de 13,92. Nesse sentido, o Elinho, mesmo que negative, ele não pode negativar muito, mas, por exemplo, se ele perder um ponto, ele ainda vai valorizar a partir de menos um ponto. Vocês podem ter certeza disso. Então, vamos agora voltar para a nossa escalação. O Elinho, aqui no Cartola, 13,92 cartoletas. Lá no escala 10, fala que ele pode fazer 0,3 que ele vai valorizar. É mais ou menos isso que ele precisa. Se você pegar um outro aplicativo que é o Parciais, que não costuma errar também, vou abrir aqui o Parciais para falar com vocês. O Elinho, segundo o Parciais, ele pode negativar 3 pontos que ele valoriza. O Parciais está baseando no que foi feito o ano passado. Já o escala 10 pega uma matemática de anos anteriores, por isso que está tendo essa diferença. Eu avalio que se o Elinho fizer menos um ponto, ele vai valorizar, porque o Cartola está percebendo o quê? Que essa primeira rodada a galera foi muito mal. Então um jogador que tem uma média alta, e o Elinho vai ter uma média de 7,5, mesmo que ele zerar, uma média de 7,5 é para valorizar, porque ele está muito diferente da maioria, ele está muito acima da média dos outros cartoleiros, dos outros jogadores. Então vamos pegar aqui e vamos filtrar para a gente ter uma ideia. Filtramos pela maior valorização aqui. Elinho, então é o nosso primeiro. Aí a gente tem o Eric, que valorizou bastante também. Então ele seria uma boa opção. Jonathan Cafu também valorizou bastante, só que eles têm jogos mais difíceis, né? A gente descendo aqui, a gente tem o Caio Paulista. É uma ótima opção, porque o Caio Paulista ele tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Cuiabá. Se você tem cartoletas, você vai colocar o Caio Paulista. O Caio Paulista, eu anotei aqui separado, se ele fizer menos um ponto ele já começa a valorizar. Mas a gente não vai colocar ele no nosso time não, que a gente quer fazer um time um pouco diferente. Eu vou colocar o Felipe Azevedo do América. Tem um jogo teoricamente um pouco complicado contra o Corinthians, mas o Felipe Azevedo ele custa só 6 cartoletas e ele valorizou 2,30 na primeira porque ele fez 5 pontos. Significa que o Felipe Azevedo, mesmo ele fazendo menos um, ele vai valorizar. É a mesma coisa do Caio Paulista. Só que o Caio Paulista custa 8 e o Felipe Azevedo custa 6. Então a gente vai pegar o mais barato porque está faltando cartoletas para a gente.
Um outro atacante interessante para a rodada é o Robson, né? Um atacante com potencial para ir bem nessa rodada. Ele pega o Internacional, mas fora de casa o Inter não tem feito bons jogos. Já não fez bom jogo nem dentro de casa contra o Sport. O Robson, a partir de 0,5, ele começa a valorizar. Então pode ser uma opção. Mas a gente vai colocar, para a gente não ficar atrás dos outros cartoleiros, a gente vai colocar um cara que custa 9 cartoletas e que tem, teoricamente, um jogo fácil. Esse cara é o Rony. Olha aqui o Rony, ó. 9,54 cartoletas. Ele desvalorizou? Desvalorizou. Ele fez 1,70. Só que, nas minhas anotações aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei, o Rony, se ele fizer 3,60, 4 pontos mais ou menos, se ele fizer 4 pontos, ele valoriza. E ele é um jogador que a gente é muito arriscado deixar ele de fora dessa rodada, porque ele pega o Cuiabá. Então, pegando o Cuiabá, ele tem muita chance de fazer aí um gol e fazer 8 pontos. Se ele fizer 8 pontos, ele vai valorizar aí umas 2 cartoletas. Eu vou deixar ele até como sugestão aqui de capitão. Mas se você está preocupado só em cartoletas, no lugar do Rony, você pode colocar, por exemplo, o Caio Paulista do Fluminense, que tem teoricamente também um jogo mais tranquilo contra Cuiabá e pode ser favorável a ele. O Rony não é jogo contra o Cuiabá, errei de time aqui. O Rony tem um jogo contra a Chapecoense. Então por isso que a gente está optando aqui pelo Rony. O Rony pega a Chapecoense e o Caio Paulista do Fluminense vai pegar o Cuiabá. O Caio Paulista tem mais chance porque ele foi bem na primeira rodada, mas a gente acredita que o Rony, que é centroavante, que é rápido, vai fazer gol. Vamos para o meio-campo. No meio-campo, as melhores opções seriam o Tassiano e o Lucas Evangelista, porque os dois têm muita chance de pontuar, né? O Tassiano, mesmo negativando, já começa a valorizar. Se ele fizer aí por volta de -2, eu acredito que ele já começa a valorizar. E o Lucas Evangelista, ele também começa a valorizar por volta aí de -2, -2, -1, ele já vai começar a valorizar também, partindo daquela matemática que a gente falou. Então esses dois nomes a gente vai tentar colocar. Se não der, você vai tirar o mais caro, que é o Tassiano, para você melhorar o seu time. Vamos por enquanto colocar esses dois. E o terceiro que eu vou sugerir, olha, o Ramires também do Bragantino seria uma terceira opção aí para valorizar, porque ele só custa 6 cartoletas. Então o Ramires, se ele zerar a pontuação dele, ele já vai começar a valorizar. Acho que é uma ótima opção para o meio. O Jean Mota, ele precisa de pouquíssimos pontos para valorizar. Deixa eu conferir se eu anotei o Jean Mota aqui. O Jean Mota, se ele zerar a pontuação dele, olha, ele fez 4 pontos e ele custa 6 cartoletas. Se ele fizer, na verdade zerar não, se ele fizer 1 ponto na próxima rodada, a partir de 1 ponto ele já começa a valorizar. Então é uma opção interessante. Mas é melhor opção ainda o Gabriel Teixeira, porque ele é 2 cartoletas mais barato do que o Jean Mota, é um meia que é ofensivo, tem um jogo favorável contra o Cuiabá, é um menino rápido, custa só 4 cartoletas, vai baratear o seu meio campo e pode ser uma opção para valorizar. Agora a gente vai para a defesa. Na defesa, quem tem muitas cartoletas tem ótimas opções. Luan Cândido, fácil para valorizar. Léo, do São Paulo, fácil para valorizar. Até o Natanael, que está jogando de atacante, não é difícil para valorizar. Igor Vinícius também. Outros laterais bons para valorizar. Samuel Xavier, que custa 8 cartoletas e vai pegar o Cuiabá. Ótimo para valorizar. Lucas Piton também, mas tem um jogo contra o América, o Corinthians não foi muito bem. Mas o Lucas Piton também, se ele zerar a pontuação, aí ele fez 3,5, se ele zerar, ele já vai pontuar. Então é uma ótima opção. Mas a gente vai aqui do Victor Luiz, ó. O Palmeiras tem um jogo favorável contra a Chapecoense e nas minhas anotações aqui, deixa eu olhar aqui, Victor Luiz, a partir de 1 ponto ele já começa a valorizar, então é o nosso primeiro lateral. O nosso segundo lateral aqui, a gente poderia, por exemplo, pensar no Lucas Piton ou pensar no lateral do Atlético Paranaense. Deixa eu encontrar ele aqui. Aquele que tem um nome engraçado, Kelvin. Deixa eu encontrar ele aqui porque ele é barato. Ele pode ser uma opção. Márcio Azevedo vai estrear. A gente poderia ir de Lucas Piton. Mas a gente pode ir também no lateral do Atlético Paranaense. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
ou se ele já não está provável mais. Se ele não está provável, a gente vai de Lucas Piton. Márcio Azevedo está aqui. O Kelvin não está mais entre os prováveis. Mais cedo ele estava. Então a gente vai de Lucas Piton, que custa 5 cartoletas. Quem tem um pouquinho mais de cartoletas pode ir de Samuel Xavier. Isso aqui é só para a gente falar dessa primeira escalação. Bom, agora na zaga, a gente não tem como fugir do Léo Ortiz, que tem um jogo em casa. O Léo Ortiz, ele precisa de 0,30 para valorizar, segundo escala dessa. Então a gente vai pensar aqui no Léo Ortiz como nosso zagueiro. Eu estou passando pelo Léo Ortiz sem ver, né? Tá aqui o Léo Ortiz, ó. 6,96 e valorização de 1,92 na última. Estou fazendo a minha colinha aqui, que o nosso outro zagueiro vai ser do Palmeiras, o Alain Emperehu, porque ele fez 3 pontos na última, ele custa 5,64 cartoletas, ele já está na média para valorizar. Então ali, a partir de 1 ponto mais ou menos que ele fizer, Palmeiras não tomou gol, ele vai fazer 5 pontos, ele vai valorizar umas 2, 3 cartoletas. Então a gente vai colocar o Alain Emperehu, que ele é mais barato, então é mais fácil dele valorizar para a gente. Continuando aqui, ó, na zaga, a gente tem um problema, porque se você vai colocar meio campo do Bragantino e atacante do Bragantino, não dá para você colocar, por exemplo, o Matheus Klaus, que é um goleiro que vai precisar de pouquíssimo para valorizar. Custa 7 cartoletas, já fez 9 pontos, significa aí que ele já tem uma média de 4,5, ele já tem média para valorizar, mesmo negativando ele valoriza. A gente teria o Tiepo, que é baratinho, custa só 2 cartoletas, pega o Palmeiras, mas tem aquela questão, né? O Palmeiras atacar muito, o Tiepo pode ser uma boa opção. A gente tem o Júlio César, que custa 4 cartoletas, também uma ótima opção, com 2 pontos ele valoriza. A gente tem o Jailson, que com 2 pontos também valoriza. Então a gente vai optar ou o Júlio César ou o Jailson. O Jailson a gente pode colocar no banco de reservas, tá, galera? E o técnico é a posição que a gente gasta menos, então não se preocupe com o técnico. Vamos gastar o mínimo possível para a gente ter um técnico barato e a gente poder valorizar. Entre os técnicos baratos, ó, a gente tem o Fernando Diniz, que joga em casa contra o Ceará, a gente tem o Lisca, a gente tem o do Cuiabá, e a gente tem do Chapecoense, tem aqui também do Juventude. O do Juventude, se ele fizer 0 ponto, ele já valoriza. A gente não colocou ninguém na lateral, que é do Atlético Paranaense. Vamos pensar em que dá um 0-0, aí o cara do Juventude vai valorizar bastante. Vamos colocar o cara do Juventude, ó. Fizemos um time até competitivo, com 96 cartoletas, um time que vai dar para você valorizar. Se você tiver mais cartoletas do que eu tenho aqui, você pode, por exemplo, tirar o Felipe Azevedo e colocar um outro atacante aí que as suas cartoletas dê para colocar, de repente um atacante do Fluminense. Você pode tirar aqui, por exemplo, do gol, o goleiro do Bragantino e colocar o goleiro do Atlético Goianiense, se você tiver mais cartoletas, tá? Para você não ter essa dobra do Bragantino e do Palmeiras. A dobra do Palmeiras é tranquilo, pode deixar tranquilamente. A dobra do Bragantino já é a pensar. De repente você tira um Léo Ortiz aqui e coloca um zagueiro barato, tipo o zagueiro do Atlético, que apesar de ter ido muito mal na rodada passada, né, ele pode valorizar. Então você pode pensar em colocar o zagueiro do Atlético aqui nesse lugar. Esse zagueiro do Atlético que eu estou falando, ele é baratinho porque ele desvalorizou na última. É o Igor Rabelo. O Igor Rabelo vai para o nosso banco de reservas. Eu acho que é bom de colocar ali. Continuando aqui para escalar só o banco de reservas e terminar o vídeo, ó, no gol, como eu falei, ó, você pode colocar a seu gosto, mas dá para colocar o Jailson, dá para colocar até o Walter, que vai pegar o Fluminense, que dessa vez pode ser exigido, diferente do que foi na rodada passada. Nós vamos deixar o Jailson no banco de reservas. Sempre tem que confirmar aqui, porque eu não consigo fazer diferente. No meio, na lateral a gente vai pensar aqui no lateral que possa nos ajudar, que ó, o Márcio Azevedo, é a estreia dele, ó, contra o Juventude, pode ser interessante. Pará joga em casa, está muito desvalorizado, pode ser que precise de mais cartoletas para ganhar, para valorizar. Deixa eu ver desses laterais aqui, quem que a gente pode colocar. Nós vamos colocar mesmo o do Atlético Paranaense, por não ter jogado a outra, pode se valorizar. O próprio Mariano contra o Atlético, contra o Sport, pode ser uma boa, né? Custa 5 cartoletas, vamos deixar o Mariano. Confirma a escalação. Vamos agora para o meio campo, ó. Meio campo, vamos ver se a gente encontra alguém aqui bacana
para oferecer para vocês aqui a sugestão. Ó, o Ramires, para quem tem um pouquinho mais de cartoletas, o Ramires é boa opção. Como a gente colocou meias muito baratas, a gente não tem como colocar o Ramires. A gente tem como colocar aqui do Camilo, que custa 4 para baixo. Ó, a gente tem o Danilo Barbosa, que não jogou na primeira partida e precisa de 2 pontos para valorizar. A gente tem o Juninho, que custa baratinho, que pode ser opção. Luan nunca mais. O Alisson rouba muita bola do Santos, pode ser que em casa ele se recupere, pode ser uma opção interessante. O próprio Alê do América, ó, que fez 1.40, então ele fazendo de novo 1.40 ele vai valorizar. O Jadson Silva, que pode jogar no Bragantino, como ele custa 3 cartoletas, se ele fizer 1,5 ele já valoriza, pode ser uma opção interessante. Eu acho que é isso. Vamos colocar aqui, ó, o Pirani, ó, ele custa 3 cartoletas, então se ele fizer ali 2 pontos ele valoriza. Vamos deixar o Pirani. Pirani daria até para ir para o time titular, viu, gente? Porque o Pirani é um jogador bom. Então vamos fechar aqui, ó. Fechamos o nosso time, esboço de time principal, buscando pontuação e valorização. Gostou do conteúdo? Deixa o like. Vamos só terminar aqui de ditar aqui para vocês o time. No gol, Júlio César do Bragantino, você pode colocar do Palmeiras se quiser. Lucas Piton do Corinthians, você também pode fazer essa troca aqui. O Alan Perehu, que é do Palmeiras, boa opção. Léo Ortiz também boa opção do Bragantino. Vitor Luiz do Palmeiras também boa opção. No meio-campo, o nosso meio-campo ficou muito bom. Lucas Evangelista, Gabriel Teixeira do Fluminense, Lucas Evangelista é do Bragantino e Tassiano, que é do Bahia. O nosso ataque, Rony de capitão do Palmeiras, Elinho do Bragantino e Felipe Azevedo do América, que pode surpreender. Se você quiser um atacante mais barato, eu posso sugerir, por exemplo, do Santos. O Lucas Braga do Santos, por exemplo, pode ser uma opção aqui no lugar do Felipe Azevedo. É isso, espero ter ajudado. Até esqueci de colocar aqui o atacante no banco de reservas. Ó, tem o Perrotti, tem o Mosquito, tem o Vitinho, que precisa de pouco também para valorizar. E a gente tem aqui o que eu citei, o Lucas Braga, que vai precisar também de pouquíssimos pontos, porque ele está barato. A gente pode deixar aqui o Lucas Braga, confirmar a nossa escalação. 96 cartoletas, olha aqui do lado direito, 96,08 cartoletas é o que nós gastamos com esse time. Espero ter ajudado. Deixa nos comentários aí, se você quer fazer alguma pergunta para mim, bola para frente. Siga lá o meu Instagram, @professor.cartola. Vou deixar na descrição do vídeo também um link para você ter acesso à plataforma do Escala 10. Um abraço a todos e muito obrigado.